Então vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui a minha fórmula do polígono, né? Que é semiperímetro vezes apótema. E vou começar aqui calculando, então, a área do triângulo equilátero. L, L, L. O semiperímetro vale o perímetro sobre 2. Quem que é o perímetro aqui, ó? 3L. Aí você divide por 2. Tá? Então, esse aqui que seria o semiperímetro do seu triângulo equilátero. E agora, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular o apótema. Não é isso? Só, pessoal, que o apótema, ó, ele liga desse ponto aqui até aqui. Esse aqui que é o apótema. E esse ponto aqui no triângulo equilátero, né, que seria aí o incentro, o centro da circunferência circunscrita, ó, ele é o mesmo ponto que o baricentro, né? E a gente sabe que o baricentro, ele divide a mediana, que também é a altura, na razão 2/1. Então, esse M aqui, ó, o apótema do nosso triângulo equilátero, nada mais é do que 1/3 da altura, né? Dado que isso aqui tá na proporção 2/1, ó. Então, a gente vai pegar a nossa altura e dividir ela em 3. Aí você pega uma parte que vai ser o seu apótema. E quem que é a altura do triângulo equilátero mesmo? L raiz de 3 sobre 2. E aí você tem aqui o valor, então, do seu apótema e o valor do seu semiperímetro. E aí o que você faz? Você multiplica um pelo outro. Então, vai ser 3L sobre 2 vezes 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Tchans, tchans no 3 aqui. Você chega aí que a área do seu polígono regular de 3 lados é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Cadê? Aqui, ó. Beleza? Mesmo resultado, só formas diferentes de fazer. Show? Vamos ver o quadrado agora. Então, a gente vai aplicar aqui a fórmula P vezes M, né, para o quadrado. Então, o semiperímetro do quadrado, pessoal, vai ser metade do perímetro. Quem que é o perímetro? L, 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 4L. Então, você vai pegar 4L e dividir por 2. Então, o semiperímetro do seu quadrado é 2L. Beleza? E quem que é o seu apótema? Seu apótema é daqui até aqui, né? Que é metade do lado. Então, qual que seria a área do seu quadrado? 2L vezes L sobre 2. Ou seja, L ao quadrado, tá? Outro resultado aí que a gente já sabia, mas aqui a gente encontrou ele aplicando aí a fórmula dos polígonos, tá? Vamos fazer aqui agora pro hexágono. Acho que eu esqueci de falar, né? Era pra gente encontrar essas áreas aí tudo em função de L. Você sabe o lado, você quer a área, tá? Acho que faltou eu falar, né? Pode ver, ó, o que a gente achou? A área do triângulo em função do lado, a área do quadrado em função do lado. Então, vamos lá, ó, do hexágono. No hexágono regular, pessoal, ele é formado por 6 triângulozinhos equiláteros. Não é isso? Então, a área aí do seu hexágono seria dado aí por 6 vezes a área de cada um desses triângulos equiláteros. E cada triângulo equilátero vai ter a área como L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do seu hexágono vai ser 3 raiz de 3 L ao quadrado sobre 2.
hexágono regular, né? Obviamente. Deixa eu colocar aqui, ó, regular. Para não confundir. A área do seu hexágono regular. Aí, se vocês quiserem usar a fórmula de polígono, ó, você calcula o semiperímetro, né? Que vai ser 6L dividido por 2, que é 3L. E você calcula o apótema. Quem que é o apótema do hexágono? É a altura desse triângulozinho equilátero. Então, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Aí, você multiplica um pelo outro, ó. Então, a área aqui seria 3 raiz de 3L ao quadrado sobre 2. Mesma coisa. Tudo bem? E do octógono regular, obviamente, ó, vamos dar uma pensadinha. Então, aqui vale L, né, no octógono. Vale L. Primeiro a gente calcula aí o semiperímetro. Aí vai ser L vezes 8 dividido por 2, né? Perímetro 8L. Então, o semiperímetro vai ser metade disso, 4L. Tá? E agora a gente precisa calcular, então, o apótema, né? Então, vamos pensar aqui, ó. No octógono, pessoal, esse ângulo aqui, ó, a gente vai pegar aqui o 360, ó, e dividir por 8, né? Então, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus. Tudo bem? Então, o que você quer aqui, ó, é justamente esse tamanho M. Beleza? Aí aqui vale L sobre 2, aqui vale L sobre 2, aqui vale 90 graus. E esses dois lados aqui, ó, eles são iguais, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode começar descobrindo quanto vale esse lado aqui, né? E depois aplicar um Pitágoras. Mas como é que a gente faria para descobrir esse lado aqui, ó? Você teria que aplicar, então... ó, ver se vocês... Opa. Vou chamar de X, tá? X. Vocês teriam que aplicar aqui, pessoal, ó, a lei dos cossenos para descobrir o valor desse X, não é? Então, o que que a lei dos cossenos diz? Ó, ela diz que L ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado menos 2 vezes X vezes o cosseno de 45 graus. Então, você tem aqui que L ao quadrado é igual a 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2. Aí, chance aqui. Tá? Então, L ao quadrado é igual a, tirando o x ao quadrado em evidência, ó, 2 menos raiz de 2. Aí você guarda essa informação. Né? E agora a gente vai aplicar um Pitágoras aqui, ó. Em L sobre 2, M e X. Porque a gente quer achar o quê? A gente quer achar o valor do M. Não é isso? Então, M ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a X ao quadrado. E X ao quadrado é justamente L ao quadrado sobre isso. Ó, L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 4. X ao quadrado vai ser L ao quadrado sobre 2 menos raiz de 2. Aí ficou mais fácil, né? O que a gente pode fazer aqui também, pessoal, é tá racionalizando, tá? Eu acho que isso aqui ajuda. Porque senão você vai ter que trabalhar com denominador com raiz, ó.
Vocês lembram como é que faz para racionalizar denominador com fração assim, somando? Ó, você multiplica pelo produto notável conjugado, né? Ó. Na verdade, isso aqui não chama produto notável, né? Tipo assim, produto notável é esse produto aqui. Você multiplica pelo fator conjugado, melhor, né? Vamos usar o termo correto aí. Então, m ao quadrado mais l ao quadrado sobre 4 é igual a l ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2, dividido por o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Será que sai? Vamos ver, ó. Então, m ao quadrado mais l ao quadrado sobre 4 é igual a l ao quadrado que multiplica 2 mais raiz de 2, dividido por 2. Aí eu vou passar esse l ao quadrado sobre 4 para o outro lado. Então, m ao quadrado é igual a l ao quadrado vezes... Ó, aqui a gente já pode multiplicar em cima e embaixo por 2, ó, para igualar o denominador, né? Então, vai ser 4l ao quadrado mais 2l ao quadrado raiz de 2 sobre 4 menos l ao quadrado sobre 4. Então, teu apótema aqui, ó, vai ser igual a 4l ao quadrado menos l ao quadrado, 3l ao quadrado, mais 2 raiz de 2l ao quadrado, dividido por 4. Tirando o l ao quadrado e o 4 em evidência aqui, ó, fica 3 mais 2 raiz de 2l ao quadrado sobre 4, e a gente passa a raiz. Então, nossa apótema, ó, você consegue tirar o L e o 4 daqui de dentro, ó. Vai ser L sobre 2 vezes raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Tá? E depois de todo esse rolê, o que a gente vai fazer é multiplicar o nosso semiperímetro por esse apótema. Tá? Então, a área do nosso octógono aqui, ó, ela seria 4L vezes L raiz de 3 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Então, seria 2L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Ok. Muita continha, tá? Mas esse do octógono foi só pra treinar mesmo, tá? Se isso aqui aparecer na prova da EPICAR, pode ver que dá bastante continha, né? Então, tem que estar com o cálculo algébrico afiado, para não errar nenhum sinal, não errar nenhuma operaçãozinha, tá? Mas o octógono, acho pouco provável aparecer, tá? Tipo assim, o que eu quero que vocês levem, galera, é a ideia, tá? Tipo assim, você não precisa ter isso aqui decorado na cabeça, ó. Que a área do octógono é 2L ao quadrado, raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Não, isso aqui não é um resultado nem um pouco notável, tá? O que eu quero que vocês levem disso aqui? Perdi a folha. Aqui, ó. O que eu quero que vocês levem é isso aqui, ó. Né? Que no polígono regular, você vai multiplicar o n, né, pela área desse triângulozinho aqui, tá? E aí você calcula a área desse triângulozinho e automaticamente você tem a área do polígono. O que vai determinar a dificuldade de calcular a área do polígono? Vai ser justamente o quão difícil é achar aí o seu triângulo. Porque às vezes, ó, como vocês podem perceber, no octógono,
deu mó trabalhão achar essa altura. Não foi? Agora, no hexágono... Opa, esse aqui é o hexágono, né? Cadê o octógono? Onde desenhei? Enfim, sumiu o papel aqui. Mas, tipo assim, no hexágono foi muito fácil achar o apótema, né? O apótema, de imediato, era a altura do triângulo equilátero. Então, tranquilinho. Agora, já no octógono, achar o apótema não foi uma tarefa fácil, tá? Mas, tipo assim, o que a gente usou aqui? A gente usou um Pitágoras, a gente usou uma lei dos cossenos, né? Não é nada de novo. Então, a moral da história é que eu quero que vocês levem a ideia, tá? A ideia. Você vai dividir o seu polígono regular em vários triângulozinhos. E esses exercícios de área aí que a gente vai estar estudando, pessoal, é tudo assim, tá? Você vai pegar aí uma figura complicada, ó, por exemplo, você tem isso aqui. Como é que faz para descobrir a área disso? Aí você vai dividir ela em áreas que você sabe calcular, né? Por exemplo, você pode dividir isso aqui em um triângulo, tá? Aí aqui aparece outro triângulo, aí de repente apareceu um paralelogramo aqui, um quadrilátero, tá? Um triângulo. Então, tipo assim, a ideia é pegar a sua figura maluca e decompor ela em várias areazinhas que você sabe calcular e depois somar tudo, tá? Essa é a ideia. Você vai pegar coisas complicadas e você vai quebrar em coisas simples que você sabe resolver. Beleza? Ok. Então, pessoal, essas daí que eram as áreas de polígonos regulares que eu queria que vocês entendessem, tá bom? Então, a gente falou aí de trapézio, paralelogramo, retângulo, hexágono regular, etc, tá? Vamos partir aqui para a próxima parte da aula. Bom, pessoal, nessa próxima parte da aula, a gente vai estar analisando aí outras expressões da área do triângulo, tá? Então, a gente acabou de ver que a área do triângulo ela pode ser dada por base vezes a altura dividido por 2, tá? Mas nem sempre o exercício vai te dar a altura do triângulo de graça, tá bom? Então, a gente vai aprender agora outras maneiras de se calcular as áreas dos triângulos, tá? Porque a área do triângulo não é apenas base vezes altura que te dá a área, tá bom? Você tem outras maneiras de calcular a área. Mas vamos oficializar aqui, ó. Vamos colocar A, né? Então, para oficializar aqui, o jeito mais simples de se calcular a área do triângulo é com o lado e com uma altura. Então, você vai ter isso aqui, ó. Uma base, né? Uma altura H. E a área aqui vai ser B vezes H dividido por 2. Tá? Primeiro jeito, simples. Já tínhamos aprendido isso aí, agora há pouco. Tá? O outro jeito de calcular a área do triângulo vai ser com os lados. Então, agora, ó, você tem aqui A, B, C, e você não sabe quanto vale a sua altura, né? Então, como é que faz para descobrir a área desse triângulo aqui, sendo que você não tem a altura? Ah, você poderia, professor... Você poderia aqui puxar a altura, né? Dividir aqui a sua base em x e y, A, C, né? Aí você faz um Pitágoras aqui, ó, com o x, h e a, faz outro Pitágoras com o c, y, h, né? E aí você consegue achar o valor da sua altura h, etc. Sim, galera, sim.
Esse aí é o caminho, né? Mas alguém já fez isso pra gente, tá bom? E eu vou estar passando aqui a formulinha pra vocês. Ó. Se você tem os três lados do triângulo, a área dele vai ser dada por raiz bem grande, de P, que é o semiperímetro, vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Tudo bem? Essa fórmula aqui, a gente chama ela de fórmula de Hierão. E eu falei sobre isso aqui em uma das nossas aulas anteriores, mais especificamente a aula de... Deixa eu ver se eu acho aqui. De triângulos quaisquer, talvez. Isso, ó. Se você pegar lá a nossa aula de triângulos quaisquer, que acho que foi 2 ou 3 aulas para trás aí, eu falei para vocês que se você tem um triângulo qualquer, com os lados A, B e C, a altura, né? Por exemplo, vamos chamar aqui de HB, ó. Estão vendo? Essa altura aqui é em relação a essa base B aqui, ó, que eu vou chamar de HB, ela era dada por 2 sobre B vezes a raiz disso aqui, ó, tá? P menos A, P menos B, P menos C. Então, ó, lá em uma das nossas aulas anteriores, eu coloquei a demonstração para vocês disso na lista. Lembra disso? Né? Então, agora, a gente pegou a nossa base B. A gente pegou a nossa base B, multiplicou pela altura, que é isso. Aí o B corta. E depois a gente dividiu por 2. Aí o 2 corta, tá? Então, essa daqui, pessoal, é outro jeito de se calcular a área do triângulo. Tá bom? Só que, como eu disse, isso aqui é um negócio que na prática é muito mais fácil, tá? Você não vai precisar ficar demonstrando isso aqui. Ó, olha o exemplo para vocês verem que simples. Você tem aqui esse triângulo e ele tem lados 5, 7 e 8. E você quer saber a área dele. Mas você não tem a altura. Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai falar primeiro que o semiperímetro é metade do perímetro. Então, você vai somar os lados e dividir por 2, né? 5 mais 7, 12, mais 8, 20, dividido por 2, 10. E depois que você achou o seu P, que é o seu semiperímetro, a área desse triângulo aqui, então, ela vai ser dada por raiz de 10 vezes 10 menos 5, vezes 10 menos 7, vezes 10 menos 8. Ou seja, a sua área, ela é raiz de 10 vezes 5, vezes 2, vezes 3. Aí, 5 vezes 2 é 10, né? Ó, aí o 10 aqui ele vai sair da raiz. Então, a área desse triângulo, ela vai ser 10 raiz de 3. Tá? E é isso aqui que eu quero que vocês saibam. Tem esse triângulo, 5, 7, 8. A área dele é 10 raiz de 3, de acordo com a fórmula de Hierão, que é uma fórmula que te dá a área com base nos lados e não na altura. Beleza? Então, observa, né? Entende aí, dá uma pensada, dá uma refletida nesse segundo método aí de cálculo da área, né? Bom, vamos então aqui para o terceiro método. Tem um monte, tá? Depois a gente faz um resuminho aí da hora. Agora, pessoal, o que a gente tem é os lados, tudo bem? E o raio da circunferência
inscrita, que é o que a gente chama de Rzinho, tá? O Rzão vai ser o da circunscrita, mas vamos chamar de Rzinho aqui primeiro. Então, qual é a treta aqui, ó? Você tem esse triângulo, nele você consegue construir uma circunferência inscrita, tá? Essa circunferência inscrita, ela possui um determinado raio, tá? Essa circunferência inscrita, o centro dela se localiza no incentro do triângulo, que é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo, tá? E a gente quer saber, então, a área desse triângulo... Vou chamar aqui de B só para ficar igual o exemplo anterior, ó. A, B, C e R. Qual que é a área desse triângulo? Aí você deve se perguntar, professor, mas a gente não consegue encontrar isso aqui pela fórmula de Herão? Sim, tá? Como você tem os três lados, você não necessariamente precisa envolver o raio. Tudo bem? Mas se liguem no seguinte, pessoal, ó. Se você ligar aqui os vértices do seu triângulo com o incentro, ó. Então, esse aqui é o triângulo ABC, tudo bem? E aqui a gente tem o incentro S. A área desse triângulo grandão aqui, ó, ela pode ser dada como a área de três triângulos, ó. Esse triângulo aqui, ACS, esse triângulo BCS e esse triângulo BAS. Beleza? Então, o que a gente vai falar aqui, ó? A gente vai falar assim que a área do triângulo vai ser a área de BCS mais a área de ACS mais a área de BAS. E nesses três triângulos que eu coloquei aqui, as alturas são todas iguais a R. Rzinho, Rzinho, Rzinho. O Rzinho aqui ele está fazendo papel de altura. Beleza? Então, quem que é a área do triângulo BCS? Vai ser base, que é A, vezes altura, que é R, sobre 2. E do ACS? Base, vezes altura, sobre 2. E do ABS, ou BAS, né? Vai ser base, vezes altura, dividido por 2. Ó, só continuando aqui, tá? Para não precisar trocar de página. Se a gente somar todo mundo aqui, qual que vai ser a área do seu triângulo? Rzinho, que multiplica A mais B mais C, sobre 2. Que, adivinha só, é o nosso semiperímetro. Então, pessoal, a área do seu triângulo também pode ser calculada através dessa fórmula, que a área do triângulo é P, que é o semiperímetro, vezes R, Rzinho, que é o raio da circunferência circunscrita. Aí vocês devem se perguntar, nossa, professor, mas para que serve isso então? Porque se você tem os lados aqui, ó, por que diabos você ia querer calcular a área assim, se você pode simplesmente aplicar a fórmula de Herão? Bom, se a gente pegar esse triângulo aqui, pessoal, ó, 5, 7 e 8, beleza? Se você pegar esse triângulo aí e o exercício fala assim, qual que é esse raio? E aí? O que você vai fazer para calcular esse raio? Né? Então, é justamente para isso que serve essa fórmula. Porque você sabe que a área desse triângulo aqui, ó, de acordo com a fórmula de Herão, que a gente fez aqui atrás, a área desse triângulo aqui é 10 raiz de 3. Não é? Só que você também sabe que a área desse triângulo aqui é o semiperímetro vezes o raiozinho da circunferência inscrita. E quanto que vale o seu semiperímetro? O semiperímetro a gente já sabe que vale 10.
né? Que é 5 mais 7 mais 8 dividido por 2. Então, a área desse triângulo aqui é 10 vezes o raio da circunferência inscrita. Só que a gente já sabe que a área dele é 10 raiz de 3 pela fórmula de Herão. Então, 10 raiz de 3 tem que ser igual a 10 vezes o raiozinho. E aí, com isso, você consegue calcular o raio da sua circunferência inscrita. Que vai ser aqui, no caso, raiz de 3, tá? Então, para isso que essa fórmula serve. Então, se o exercício ele te dá um triângulo com 3 lados e pede o raio da circunferência inscrita, o que você tem que fazer? Você vai calcular a área pela fórmula de Herão e depois você vai aplicar essa fórmula de área para calcular justamente o raio. Beleza? Louco, né? Porque agora, se você tem um triângulo, você automaticamente consegue calcular o raio da circunferência inscrita. Simples assim, tá bom? Igualando aí essas duas fórmulas de área, já que elas dão o mesmo resultado. Beleza? Mas essa fórmula aqui, pessoal, ela também seria útil em uma situação que o exercício ele não te dá os lados, né? Ele não te dá nem A, nem B, nem C. Mas ele te dá quanto que vale o semiperímetro. Se você sabe só quanto vale o seu semiperímetro, você não consegue usar a fórmula do Herão. Ó. Se você sabe só o P e o Rzinho, você não consegue usar a fórmula de Herão, porque você não tem o valor de cada lado individual. Você sabe quanto que vale a soma dividido por 2, mas você não sabe quanto que vale nem o A, nem o B, nem o C. Né? Então, se o exercício te dá o semiperímetro e o raio da inscrita, basta multiplicar um pelo outro que você tem automaticamente a área. Beleza? Ok. Como eu disse, né, daqui a pouco a gente faz um formuláriozinho com tudo isso. Mas vai acompanhando aí. Galera, vamos para a próxima parte do vídeo então, que acho que já deu mais de 30 minutos aqui.